Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vim complementar um pouco aquele vídeo que eu gravei sobre a profissão de professor, principalmente com o apagão de professores que o Brasil pode sofrer. E esse vídeo foi um tanto quanto inesperado para mim, porque teve bastante visualização e bastante comentário também. Então é um vídeo que chama muita atenção, é claro, é óbvio, de todos nós que atuamos nessa área. Mas eu estava lendo recentemente o jornal da Folha de São Paulo e eles fizeram uma sequência de matérias falando sobre a profissão de ser professor e alguns dados muito chocantes, muito alarmantes, assim, muito preocupantes, inclusive, sobre a nossa profissão e a perspectiva da nossa profissão também, porque se a gente olha os números, a gente consegue fazer algumas previsões. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses números e eu quero que vocês façam essa reflexão para mim e também troque aqui algumas ideias do que você acha sobre isso. Bom, a primeira notícia, o primeiro dado que me chamou a atenção foi que os professores que ingressam, eles não têm um aumento de 50% quando eles estão se aposentando. Então, o salário dele, os benefícios, essa projeção salarial não chega a 50% do valor inicial que eles estavam recebendo. Então, se a gente pensa, que um professor vai se aposentar em 30, 35 anos e o salário nem chega a 50% a mais do que ele recebia no início, a gente já vê que é uma profissão que não valoriza. Com certeza, a nossa profissão e o gargalo da nossa profissão é o salário. Então, com salários baixos, não tem como a gente esperar muita coisa dos profissionais, até porque esses profissionais eles estão saindo aos poucos do mercado de trabalho, eles estão deixando a docência e a gente vê também que muitos desses profissionais eles estão abandonando a licenciatura ou têm pouca entrada nesses cursos. E para complementar tudo isso que eu acabei de falar, a gente não vê muitas políticas públicas no Brasil, de maneira geral, a gente não vê novas perspectivas. É engraçado que quando a gente vê, todo aquele discurso dos políticos, eles sempre vão tocar na questão de educação, porque é muito importante, obviamente, para um país e todos sabemos, mas quando a gente vê de fato o que tem sido feito ou o que será feito, a gente não tem perspectiva nenhuma de melhora. Aquelas pessoas que possuem mestrado, doutorados ou que vão fazendo alguns cursos, elas podem ter sim um acréscimo até que importante no seu salário, mas quando a gente vê o real sobre isso, a gente percebe que o governo ele não dá muita possibilidade, porque os concursos públicos, eles estão sendo cada vez mais raros. Se a gente não tem professores concursados, eles não conseguem também obter esse tipo de benefício. Então, mesmo que um professor, ele trabalhe, mas ele não é concursado e ele tem um mestrado, o salário dele vai ser inferior. E um dado que a Folha de São Paulo trouxe é que quase metade dos docentes que trabalham nas redes, eles não são concursados, ou seja, eles têm um cargo temporário. Dessa maneira, eles perdem todos os benefícios que poderia ter um acréscimo no salário deles. Então, com isso, eles têm pouca evolução de carreira e o que acontece é que muitos acabam saindo da docência. A rotina de um professor, todos nós sabemos que não é nada fácil, ela é bem desafiadora e a gente tem alguns dados também que mostram que o Brasil, em sua maioria, a maioria dos professores trabalham com mais de 300 alunos. Dessa forma, é muito difícil um professor que trabalha com 300 alunos em diversas escolas, porque precisa complementar a renda, ele acaba não tendo uma aproximação real dos alunos. Muitas vezes eles não sabem nem o nome de todos os alunos. Dessa forma, é muito difícil a gente ter uma relação de proximidade e dessa forma também é muito difícil a gente conseguir influenciar na vida daquele aluno, uma vez que ele não tem uma intimidade que é esperado com um professor. Uma intimidade no sentido de proximidade, de amizade, de confiança.
Com essa carga muito lotada, cheio de aluno e muita coisa para fazer, a gente vê que os números eles estão caindo em relação às provas. Então a gente vê que não podemos esperar também bons resultados acadêmicos. Com o grande número de alunos, o que é difícil também é a gente detectar as dificuldades de cada um. Então, se a gente não consegue ajudar de maneira individual, e é claro, né, isso é um pouco ilusório, utópico, mas se a gente não olha para aquele aluno que está com reais dificuldades e a gente não o conhece e não tem a segurança dele, a gente também não consegue ajudá-lo. Quando a gente precisa fazer, então, uma adaptação necessária para cada tipo de aluno, e às vezes isso é cobrado, a gente não consegue fazer as adaptações necessárias porque a gente não o conhece. Aqui no Brasil, 20% dos professores da rede trabalham em mais de uma escola. E quando a gente vê esses números em outros países, a gente vê que o Brasil, ele é um país que os professores precisam, de maneira geral, trabalhar em outras escolas para complementar a renda. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente percebe que 1,7 dos professores apenas trabalham em 2 escolas ou mais, enquanto que na França esse número é de 4,7. Ou seja, infelizmente, e tendo todos esses números na cabeça, e sabendo que os cursos de licenciatura, eles estão sim recebendo menos alunos e os alunos que estão sendo formados, eles estão saindo muitas vezes da área acadêmica e da docência, a gente vê que as perspectivas elas não são nada boas e se a gente não tem boas políticas públicas, não tem como resolver esse problema. Então, o Brasil, com certeza, enfrenta uma crise na educação dele e a gente nem ouve esse nome, né? Porque falar crise educacional acho que é muito forte, mas a gente pode ver que as perspectivas também não são nada boas e só tende a piorar. Então, eu espero que um dia eu possa fazer um vídeo dando boas novas sobre o Brasil na questão educativa, mas enquanto isso a gente fica refletindo e esperando o que vai acontecer nos próximos capítulos. Um beijo e até o próximo vídeo.